Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Prontos para mais uma aula? Bom, a aula agora será na disciplina de Ciências, assunto cadeia alimentar. E lembrando que iremos falar também sobre os seres vivos e o fluxo de energia. Coloquei uma imagem de início, para vocês que diz assim: olá, galera! A cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos, um servindo de alimento a outros seres vivos. Crianças, vocês concordam com essa afirmação? Bom, sim ou não? Nós iremos, conhecer, e descobrir o que é a cadeia alimentar e saber se essa afirmação está correta ou não. Iniciando. Crianças, os seres vivos e o fluxo de energia na natureza. Para se alimentar, os seres vivos dependem de quê? De elementos do ambiente e de outros seres vivos para sobreviver. E é justamente por meio da alimentação que os seres vivos obtêm a energia do qual eles necessitam para sobreviver, certo? Então, cada ser vivo ele desempenha um papel importante no processo natural de obtenção de energia, da natureza. Então, iremos conhecer agora os 3 níveis tróficos importantes para esse fluxo de energia, que são os produtores, os consumidores e os decompositores. Vamos falar agora sobre os produtores. Produtores são seres vivos que produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Dentro desse grupo, eu tenho as águas, e as plantas, certo? Lembrando que as águas e as plantas, elas servem de alimento para outros seres vivos. Vamos agora para os consumidores. Consumidores são seres vivos que se alimentam de outros. Por quê? Porque eles não produzem seu próprio alimento. Então, eles precisam se alimentar de outros seres vivos. E quem é que faz parte desse grupo dos consumidores? São todos os animais. Então, eu tenho todos os animais como seres consumidores, certo? Vamos falar agora sobre os decompositores. São seres vivos que decompõem plantas e animais mortos para se alimentarem. Então, neste grupo eu tenho as bactérias e alguns fungos, ok? Lembrando que no processo de decomposição da matéria, alguns compostos são transformados em nutrientes, servindo para a fertilização do solo, contribuindo assim para o desenvolvimento de alguns vegetais. Bom, chegamos, ao ponto que queríamos, que é falar sobre a cadeia alimentar. Cadeia alimentar é a sequência na qual um ser vivo serve de alimento para outro. Então, isso chama-se de cadeia alimentar. A tia colocou esta imagem que tem no livro de ciências, na página, a tia vai só conferir aqui, na página 82. Vocês têm essa imagem que a tia colocou no slide, certo? Então, nessa imagem, vamos identificar os seres vivos. Então, eu tenho os vegetais, que são seres vivos. Eu tenho o esquilo, a serpente e o gavião, certo? Então, esse aqui é o quê? É um exemplo de cadeia alimentar. Já que temos essa cadeia alimentar, agora precisamos fazer o quê? Identificar o produtor, tá? A gente precisa identificar o consumidor primário, o consumidor secundário, e o consumidor terciário e os decompositores. Então, presta atenção: produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e os decompositores. Vamos aqui.
produtor. Quem é o produtor da imagem da página 82 do livro de ciências? Em crianças, vai ser o vegetal, né, que produz o seu próprio alimento a partir de nutrientes disponíveis na natureza. Então, o vegetal, ele é o produtor, porque ele produz seu próprio alimento e, além disso, ele serve como alimento para outros seres vivos. Quem é o consumidor primário? Os animais que se alimentam de um produtor. No caso aqui, qual é o animal? Observando a nossa imagem, vai ser o esquilo. O esquilo vai ser um consumidor primário, porque ele se alimenta de um produtor, ou seja, ele se alimenta de um vegetal, sendo o esquilo um herbívoro, certo? Iremos agora falar sobre consumidor secundário. São os animais que consomem herbívoros, ou seja, animais que se alimentam de vegetais. No caso aqui, o consumidor secundário é quem? É a serpente, porque a serpente se alimenta do esquilo e o esquilo é herbívoro, certo? Quem é o consumidor terciário? Os animais que consomem outros carnívoros. Temos aqui o gavião. O gavião se alimenta da cobra. A cobra é carnívora? Sim. Então, temos aqui o gavião como um consumidor terciário. E os decompositores? Os fungos, né, algumas bactérias que se alimentam dos restos desses vegetais ou de animais mortos, tá? Então, eles vão decompor a matéria, né, desses animais ou vegetais, e a partir disso eles irão adquirir o seu alimento através desse processo de decomposição. Ok? Agora, iremos falar sobre as relações alimentares. As relações alimentares, elas podem estar em equilíbrio ou em desequilíbrio. Antes de iniciar a falar sobre o desequilíbrio, eu quero falar sobre equilíbrio. O que é uma cadeia alimentada? É justamente quando cada um dos seres vivos presentes na cadeia alimentar está ocupando seu papel, está funcionando, ou seja, quando a cadeia alimentar está funcionando corretamente, ou seja, em equilíbrio, ok? E quando é que as relações alimentares ocorrem um desequilíbrio? Quando um ou mais, né, não está desempenhando seu papel e aí já começa a ocorrer um desequilíbrio na cadeia alimentar. Eu chamo vocês agora para observar comigo algumas ações dos seres humanos que ocasionam um desequilíbrio na cadeia alimentar, certo? Eu tenho 4 ações. A primeira é o desmatamento. Sabemos que o desmatamento ele afeta muitos animais, né? E principalmente os vegetais. Então, o desmatamento ele ocasiona muito desequilíbrio. Eu tenho também a caça e a pesca predatórias, ou seja, aí vocês já imaginam o tamanho do desequilíbrio que isso ocasiona. Eu tenho também o uso inadequado de agrotóxicos, ou seja, isso também ocasiona um desequilíbrio na cadeia alimentar. Eu tenho também a questão das queimadas, que também é outro fator que ocasiona o desequilíbrio na cadeia alimentar. Ok, crianças? Agora, iremos observar, né, algumas imagens que relatam cadeia alimentar em equilíbrio e também cadeia alimentar em desequilíbrio. Então, temos aqui, os ratos alimentam-se das plantas. Então, eu tenho aqui nessa imagem, né, um rato se alimentando de plantas. E do outro lado, eu tenho uma cobra que irá se alimentar de um rato. Então, aqui eu tenho uma cadeia alimentar em equilíbrio. As plantas produzem seu alimento e servem de alimento para os ratos, e os ratos servem de alimento, né, para as cobras. Agora eu chamo vocês para observarmos uma cadeia em desequilíbrio, certo? Cadeia em desequilíbrio. Então, vamos observar aqui esta imagem, vamos ler o textinho.
Muitas cobras são mortas, tá, criança? Eliminadas, aumentando muito o número de ratos, pois há poucas cobras para comermos. Crianças, vejam, se as cobras são mortas, eliminadas, e as cobras se alimentam dos ratos, ou seja, se o número de cobras diminui, o que acontece com o número de ratos? O número de ratos aumenta, certo? Por quê? Porque há poucas cobras para se alimentar deles. Então, aqui já começa a ocorrer um desequilíbrio. Vamos para a outra imagem aqui do lado. Como a quantidade de ratos aumenta, eles destroem as plantações, alimentando-se delas. Por isso, espécies de pássaros que se alimentam dos mesmos vegetais podem ser levadas à extinção. Então, se aumentou a quantidade de ratos, eles vão destruir as plantações se alimentando delas, né? E por isso, espécies de pássaros que também se alimentam das plantas começam a ficar sem essa alimentação e aí começa até a ocorrer a extinção, né, de alguns pássaros. Então, é isso que eu quero dizer a vocês, que qualquer açãozinha já começa a haver, pode ocasionar, ou seja, qualquer ação errada pode ocasionar um desequilíbrio na cadeia alimentar. Então, aumentando uma população ou simplesmente diminuindo ou a extinção já ocasiona o desequilíbrio na cadeia alimentar. Por quê, tia Hortência? Porque cada um tem a sua função dentro da cadeia alimentar, certo? Então, vamos aqui comigo só para fixar, certo? A tia vai voltar os slides para fixar. Calma, só os pontos principais. Então, a tia falou aqui que para se alimentar, os seres vivos dependem de quê? De elementos do ambiente e de outros seres vivos. Quais são os 3 níveis tróficos? Temos produtores, consumidores e os decompositores. Os produtores produzem seu próprio alimento, né? E os consumidores são seres vivos que se alimentam de outros seres vivos. Os decompositores são seres vivos que decompõem plantas e animais mortos para se alimentar. Cadeia alimentar ela é a sequência na qual um ser vivo vai servir de alimento para outro, isso é a cadeia alimentar. No qual, na cadeia alimentar, eu vou ter o produtor, que é aquele que produz seu próprio alimento, o consumidor primário, que é quem consome o produtor, o consumidor secundário, que é quem consome o consumidor primário, o consumidor terciário, que consome o consumidor secundário, e tem os decompositores, os fungos que se alimentam dos restos desses vegetais e animais mortos. E temos as relações de equilíbrio e de desequilíbrio, mas eu chamo a atenção, né, de vocês para observarem, né, algumas ações dos seres humanos que provocam o desequilíbrio na cadeia alimentar, que é justamente o desmatamento, a caça e a pesca predatórias, o uso inadequado de agrotóxicos e as queimadas, certo? Então, a tia mostrou para vocês uma cadeia em equilíbrio e também uma cadeia em desequilíbrio. Então, crianças, eu espero que vocês tenham compreendido, né, o assunto da aula. E eu peço a vocês que leiam e respondam, né, as páginas 81 a 87 do livro de ciências. Um grande abraço e tchau, tchau.